Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo do Café com Teologia, sua escola de teologia aqui no YouTube. Nós temos vídeos temáticos, toda quinta-feira tem História do Cristianismo, todo domingo nós estudamos um dos livros da Bíblia, fora os conteúdos em geral que nós fazemos, além também das devocionais às segundas-feiras, dos vídeos de teologia latino-americana, e nós temos o melhor e mais completo curso livre de teologia que você vai encontrar, com professores especialistas, mestres e doutores, uma grade super completa, pagando só R$ 29,99 por mês. Para você participar, não importa o seu grau de instrução, é só você clicar ali no Seja Membro e escolher o plano Café Completo, que você passa a fazer parte imediatamente. Agora nós vamos falar sobre mais um episódio da história do cristianismo, e eu tenho baseado aqui os nossos vídeos nesse meu livro, Entusiasmo e Poder, uma História do Cristianismo, que pode ser seu por uma quantia bem acessível. O link está aqui na descrição e você pode ler na íntegra as nossas aulas e aí você aprende ainda mais, né? Hoje nós vamos falar sobre as oposições externas que o papado começa a enfrentar já na virada ali do século XIV, do século XV, já na virada da Idade Medieval para aquele período que vai ser posteriormente conhecido de período moderno, de Idade Moderna ou Modernidade, como vocês queiram. Você que tem acompanhado o nosso canal se lembra que nas 2 semanas anteriores nós falávamos, 2 semanas atrás, na série de História do Cristianismo, eu falei sobre o cativeiro babilônico do papado, né, que é um resultado da maior humilhação que o Papa já enfrentou em toda a história. Na semana passada eu falei das consequências disso e do grande cisma do papado, quando a Igreja teve por quase meio século 2 papas ao mesmo tempo, e 2 papas em atividade, 2 papas que eram apoiados por grupos consistentes de cardeais, 2 papas que demonizavam o outro papa, o oponente, e que diziam que era um verdadeiro sucessor de São Pedro. Esse problema só foi resolvido com o Concílio de Constança entre 1414 a 1418. Inclusive, foi o concílio que condenou à morte o John Huss, que é considerado um dos pré-reformadores. Posso lhe fazer um desafio? Se você quiser que eu faça um vídeo, um conteúdo, falando sobre os pré-reformadores, você vai agorinha mesmo ali nos comentários e escreva as palavras pré-reformadores. E você sabe que eu cumpro com as promessas, né? Há um tempo atrás eu fiz esse mesmo desafio sobre as 5 vias de Tomás de Aquino e na semana seguinte eu paguei a promessa e estreei aqui o vídeo que vocês tinham solicitado. E agora também, se você quiser um vídeo sobre os pré-reformadores, pessoas que tentaram mudar a igreja antes de Martinho Lutero, é só escrever nos comentários pré-reformadores, que se a gente tiver uma quantidade razoável, eu faço um vídeo e estreio por aqui no canal, tá bom? Agora nós vamos falar dessa virada de época que vai acontecer na Europa e que afeta diretamente a igreja. Isso também é consequência dessas humilhações que a igreja sofre nos vídeos que eu falei recentemente, né? Depois daquela cena toda de países se alinhando a um papa e outros países se alinhando a outro papa, aquela confusão generalizada, ninguém sabia ao certo quem era o papa de verdade, porque um falava que era ele, o outro falava que ele que era, né? Ninguém sabia exatamente quem deveriam seguir e apoiar. A igreja percebe que aquela situação não poderia considerar daquela maneira. Falei também na semana passada que surgiu com uma certa força dentro da igreja o grupo dos conciliaristas, ligados a Guilherme de Ockham, por exemplo,
que diziam que a igreja era uma instituição poderosa demais, grande demais, para ser liderada por uma única pessoa, e ela deveria ser liderada, como tinha sido no passado, pelo concílio, pelo colegiado de bispos e cardeais que tomariam as rédeas da igreja definitivamente. É mais fácil um único homem errar do que um colegiado de centenas ou milhares de pessoas cometer o mesmo erro, né? Esse grupo ganha alguma força no meio eclesiástico, né? E do lado de fora, exteriormente à igreja, outras manifestações vão surgindo com força que vão se opondo àquela estrutura medieval da igreja ocidental. Uma das maiores oposições a isso foi a Renascença. Esse é um movimento que você tem que conhecer, porque esse movimento ajuda a explicar muitas coisas que a gente conhece até os dias de hoje. A Renascença é um movimento artístico e cultural que surge na Península Itálica, mas tem força também em outras regiões da Europa, e que é um questionamento através da cultura, um questionamento através das artes, através da pintura, através da escultura, através das poesias, né, das artes de modo geral. Até aquele cenário, as artes são dominadas pela igreja. A ciência é dominada pela igreja, só se faz a ciência que tem a concordância da igreja. Não era uma ciência questionadora, desafiadora, uma ciência que busca provas. Não era dessa maneira que acontecia. As pinturas e as esculturas só podiam acontecer se retratasse o divino, se retratasse os santos, se retratasse Jesus, a Virgem Maria. E agora, com a Renascença, alguns artistas ousam desafiar esse monopólio da igreja e a retratar o ser humano, a retratar a natureza, a retratar o nu artístico também nas suas esculturas. Essas oposições vão ganhando cada vez mais força. E o nome Renascença é por causa do ideal que guia esses intelectuais. Eles querem fazer renascer a cultura clássica, a cultura greco-romana, a cultura gerada pela Grécia Antiga, gerada pela Roma Antiga, que na ótica desses intelectuais foi um momento auge do saber e da cultura ocidental, e que ficou suspenso por causa da Idade Medieval. A Idade Média é um nome dado por esses pensadores também. É um período que fica no meio do caminho entre o período clássico e o período moderno que está surgindo nesse cenário. Período moderno que quer fazer renascer a cultura clássica. Para você ter uma ideia do impacto dessa renascença, até papas foram renascentistas, né? Como o papa que contratou Michelangelo para pintar a Capela Sistina e fazer aquela obra de arte que até hoje é reverenciada, né? Outros papas contrataram artistas para produzir obras de arte que ficaram lá no Vaticano, nos estados pontifícios, e por aí a coisa vai funcionando. Agora, o renascentismo também deu origem ao humanismo, a ideia de que o ser humano é que deveria ser o centro de todas as coisas. Não um homem em específico, mas o ser humano, a humanidade, a capacidade humana, a possibilidade do ser humano ser protagonista na cultura, no saber, nas artes, nas ciências, e não apenas um mero espectador, tendo apenas a igreja como protagonista, né? É o período da secularização, ou seja, a igreja pode existir, a religiosidade pode continuar acontecendo, só que ela não é a única protagonista, ela não é o centro desse saber e dessa produção, ela é apenas uma parte, como é a ciência, como é a sociedade, como é a economia, e assim sucessivamente, né? Esse é um período de profundas transformações. Primeiro, uma transformação da visão teocêntrica, que era a que vigorava na Idade Medieval.
tendo essa ideia do divino, do sagrado, do eclesiástico como centro de todas as coisas. Isso vai ser substituída pela visão antropocêntrica, o ser humano no centro de todas as coisas, o ser humano como protagonista da sua própria cultura, da sua própria história, do seu próprio saber, e também uma transformação muito consistente que vem a partir disso, que é a mudança do geocentrismo, que era a ideia de considerar que a Terra era plana, que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra, que ela era a referência de todas as coisas. E não, a Terra não é plana, a Terra não é plana, ela não é a referência de todas as coisas. E agora passa a vigorar a visão heliocêntrica, ou seja, é o Sol que é o centro da nossa Via Láctea e todos os planetas giram ao redor dele, inclusive a Terra, que é tão esférica quanto todos os outros planetas, que fazem o mesmo percurso de girar em torno de si e em torno do Sol como os outros planetas fazem. É claro que a única diferença é que leva mais ou menos tempo por causa do seu tamanho e também por causa da distância em que ela está do Sol. Então, essa Terra não está parada, não está fixa, não é referência. Essa Terra gira, né, em torno de si, em torno do Sol. Depois vai se descobrir, e é um assunto da semana que vem, né, que não é apenas uma Terra composta por África, Ásia e Europa. E a leitura que a igreja dava para isso é por causa dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Sem, que deu origem aos povos asiáticos, Cão, que deu origem aos povos africanos, e Jafé, que teria dado origem aos povos europeus. E isso vai cair por terra, porque se descobre que tem um outro continente que será chamado de América, e mais à frente ainda se descobre um novíssimo continente, que é a Oceania. E essas transformações são muito intensas, radicais, e mexem bastante com tudo que a própria igreja está pregando, está ensinando, está falando durante séculos e séculos. O sagrado não é mais o centro e o padrão e a medida de todas as coisas. Aquilo que é humano passa a ser esse centro, passa a ser essa base, e aí nós temos o que nós chamamos de secularismo. Não é o sagrado que está no centro, mas é o ser humano como protagonista de si mesmo. A Renascença é uma grande oposição a esse pontificado e também o surgimento das nações-estados será um grande oponente também desse processo todo, porque o que a igreja queria fazer e tentou fazer durante toda a Idade Medieval era que o Papa fosse a autoridade mais poderosa da Terra, e com isso ele patrocinava, do ponto de vista civil, o Santo Império Romano Germânico. Era um imperador que ascendia ao trono com as bênçãos papais, com o aval do Papa, e que era uma figura de autoridade em toda a Europa, numa reedição do Império Romano lá do passado. E aos poucos essa ideia vai se tornando apenas simbólica e não mais efetiva, porque as nações vão se fortalecendo e elas não têm mais interesse em ter territórios nas mãos da igreja que está lá na Itália, não têm mais interesse em mandar dinheiro e mais dinheiro para essa igreja que está lá em Roma, e nem tampouco de apoiar o imperador que é de uma outra nacionalidade, que nem tem nada a ver mais com eles e tal. Né? A Escandinávia, e depois isso vai ser muito forte na Reforma Protestante, porque eles percebem na Reforma uma maneira de ter uma igreja nacional, ou seja, de dar a vida religiosa para a população e de usar essa igreja nacional para fortalecer a própria nação, traduzindo o Novo Testamento para o idioma local, fazendo as celebrações em vernáculo, o catecismo, os inários, todos eles traduzidos em vernáculo. Não é apenas uma iniciativa evangelística, mas é também uma iniciativa política para fortalecer a identidade nacional, fazer com que aquela nação tenha força em detrimento de uma concepção universalizante
que era o cenário da igreja medieval. Mas esse, é claro, é assunto para outros episódios da nossa série. E se você gostou desse episódio, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, também nos seus grupos de WhatsApp, e venha apoiar e patrocinar esse trabalho, esse canal. E você tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é tornando-se um apoiador lá na plataforma Apoia-se, e também você pode ser membro do canal. Por apenas R$ 29,99 você nos apoia e tem acesso às aulas da Escola de Capacitação Teológica. Visite aqui a nossa descrição e participe. Um abraço e até mais.